Após a noite em uma pensão, uma comitiva diversificada acaba de partir, assim que o sol raia no céu, para a cidade de Canterbury. Entre um cavaleiro, um moleiro e outros membros que estavam desde o início da comitiva, um novo integrante entra em cena, o dono da pensão em que aqueles homens passaram a noite, o albergueiro. Haja vista que o caminho até o destino final seria longo, o dono do estabelecimento fez a seguinte proposta: Homens, para encontrar o meio para que o tempo passe mais rápido, por que vocês não contam algumas histórias até o nosso destino? Para que contar a melhor história, o presentearei com um banquete com tudo que é de direito. Com uma oportunidade dessas, todos concordaram e começaram a contar grandiosos contos. E após o cavaleiro, com sua história repleta de heroísmo e palavras bonitas, entra em cena o moleiro, descendo de seu cavalo, bêbado e sem direção nos passos, como se estivesse usando antolhos, e rebate com seu conto. Boa noite, senhores. Quem vos fala aqui é um simples moleiro, e hoje vou lhes contar uma interessantíssima história que tive conhecimento conforme realizei minhas andanças pelos diversos locais desta terra. Havia na cidade de Oxford um conhecido carpinteiro chamado John, que, devido às suas habilidades, conheceu certa ascensão social naquele meio. Morava com ele, além dos criados que o auxiliavam em seu dia a dia, Alison, sua belíssima esposa, e Nicholas, um jovem belo que se dedicava ao estudo das artes e da astrologia. Alison, jovem, esbelta, viva e cheirosa como a própria primavera, despertava em seu marido, o carpinteiro, uma insegurança que o fazia ter grande ciúme daquela jovem graciosa, já que ele era bem mais velho do que ela. Certo dia, o belo Nicholas, assim chamado por sua beleza, elegância e inteligência, começou a flertar com a esposa do carpinteiro, quando ele havia realizado uma viagem a Osley. A dama, mesmo que tentando resistir aos encantos, promessas e clemências feitas por Nicholas, levando em consideração o quão ciumento era o seu marido, acaba por ceder de certa forma. Entretanto, para se relacionarem com a maior discrição possível, ambos começam a planejar uma forma de enganar o carpinteiro para que seja possível que eles possam dormir juntos. Nesse momento, Nicholas se enche de si. Ora, que tipo de estudante não seria capaz de enganar um simples carpinteiro? Por ser mais bonita de se ver do que a pereira nova e mais suave do que a lã do cordeirinho, Alison também chamava a atenção de outros homens. Um deles é um sacristão chamado Absalom. O homem, das mais diversas habilidades e aparentes virtudes, já estava acostumado a lançar olhares maliciosos a mulheres que visitavam a igreja local. Porém, ao ver Alison, sentiu-se como um sujeito que se depara com o paraíso, mais um que se apaixonara pela jovem moça. A partir disso, ele começa a ir na casa de Alison para dedicar-lhe canções e lhe presentear com bolos, hidromel e vinhos, sempre lhe porando por uma migalha de carinho. Mas convenhamos, adianta de alguma coisa tanto cortejo se a mulher está sempre próxima a Nicholas? Não tardaria para que o estudante agisse, passando a perna no carpinteiro e desapontando Absalom. Com o amor destrinchando-lhe por dentro, Nicholas bola seu plano com a ajuda de Alison da seguinte forma. Num sábado, em que novamente o carpinteiro estará para os lados de Osley, o estudante se tranca em seu quarto e age como se estivesse extremamente doente, até que, quando o carpinteiro voltasse, o homem ficasse sensível a toda aquela situação. Quando John chega em casa, as circunstâncias de Nicholas são assustadoras. O jovem está desde sábado deitado na cama e já é domingo à noite. Pensando que o jovem pode estar a morrer, o carpinteiro invade o quarto e se põe a fazer perguntas ao enfermo. Se passa na cabeça dele até que o jovem havia ficado doente de tanto olhar para os céus. Não podemos nos esquecer como Nicholas era aficionado em olhar para as estrelas. Nicholas, fingindo estar se recuperando após tomar uma cerveja, diz ao carpinteiro que precisa conversar a sós com ele e pede para que tudo fique em segredo. O estudante, inteligente como uma raposa, diz ao carpinteiro que, ao realizar o estudo das estrelas, pôde constatar que uma grande chuva irá ocorrer na manhã de segunda-feira, alagando toda a cidade, algo como um segundo dilúvio. O carpinteiro, inocente e com medo de perder sua amada, ouve todas as orientações de Nicholas sobre como seria possível contornar a situação.
Ele faz uma série de recomendações ao carpinteiro. Primeiramente, ele deveria encontrar 3 tinas para John, Nicholas e Allison se safarem do alto nível que a água vai atingir. Em seguida, John deveria colocar em cada uma delas uma quantidade modesta de mantimentos, para o tempo em que ficariam boiando sobre aquela imensidão de água. Após essas 2 tarefas, as tinas deveriam ser amarradas no teto, com uma corda de sustentação que seria cortada quando a água começasse a alagar até onde as vistas enxergassem. Para finalizar o serviço, Nicholas aconselhou John a fazer um grande buraco no teto, possibilitando a passagem dos botes quando o nível da água subisse. Sem pestanejar, o carpinteiro fez tudo o que Nicholas recomendou. Conforme a noite se estende, John já alcançava grande exaustão após árduas tarefas. Quando se preparava para iniciar as rezas, recomendadas por Nicholas e Allison, que seriam antecedentes ao dilúvio, o carpinteiro acaba por cair em um sono profundo. Ora, agora o caminho estava livre para que Allison e Nicholas pudessem ficar longe das suspeitas do carpinteiro. Eles vão até o quarto e se amam por toda a noite em cima da cama do homem ciumento. Isso dura tanto tempo que até os sinos das capelas começam a tocar na total escuridão. Concomitante a estes acontecimentos, Absalom, que também desejava a esposa do carpinteiro, se arrumava para ir cortejar aquela dama mais uma vez, ainda mais que, após conversar com certos habitantes do povoado, supôs que o carpinteiro estaria fora de casa, o que abriria caminho para o seu amor. Após se arrumar como quem vai para o momento mais importante de sua vida, o amante vai até a casa de sua amada e chega novamente até a janela do quarto dela, pedindo-lhe um beijo e chorando pela não reciprocidade do sentimento. Ele a atormenta tanto que Allison diz o seguinte: "Se eu lhe beijar, você irá embora daqui?" Absalom responde com brilho nos olhos: "Sim, minha dama, sim." Contudo, ninguém que está me ouvindo agora é capaz de saber o que está por vir. Allison, percebendo a ingenuidade de Absalom e se aproveitando da completa escuridão que tomava o ambiente, arma uma pequena peça ao sacristão. Ela abre a janela como se fosse beijar o homem, porém, com Absalom já de olhos fechados e boca posta para a frente, a mulher coloca sua bunda para o pobre homem beijar. Ele não percebe a tempo e acaba beijando a bunda de Allison, dando um grito desesperado e se sentindo extremamente humilhado. Suas lamúrias, xingamentos e vontade por vingança crescem dentro de seu coração. Ora, quem essa mulher está pensando que é para fazer isso comigo? Ele se dirige até um ferreiro e pega emprestado um metal em brasa para que possa se vingar dela. A chama novamente em sua janela e diz que tem um grandioso presente para a senhorita, um anel de ouro que preza para que a moça aceite. Com outra oportunidade, e após ter chorado de rir, Nicholas se convence de que irá fazer Absalom beijar a sua bunda. Sendo assim, ele abre a janela e coloca suas nádegas para fora, soltando um grande peido que chama a atenção de Absalom, que desfere um golpe com ferrolho em brasas bem na bunda do estudante. Ele sai correndo de maneira desesperada, gritando por água para que cesse a ardência, mas acaba por acordar o carpinteiro que, ao ouvir os gritos de água, água, pensa que o dilúvio já estava por acontecer. De maneira extremamente ágil, ele sobe em uma das tinas, corta a corda que a sustentava e se espativa com toda a força no chão. A vizinhança, que escuta o grande estrondo e os gritos de Nicholas, começa a sair de suas casas e vão para a rua tentar compreender o que estava acontecendo. Após a queda, John fica confuso e sai em disparada como um louco para tentar compreender o que estava acontecendo. Ele chega em uma praça e todos estão olhando como se ele fosse o homem mais louco do mundo. Ele até tenta se explicar, dizendo sobre o dilúvio, mas Nicholas o desmente e diz que o homem estava obcecado por um acontecimento apocalíptico que é fruto de sua imaginação. Este homem só falava sobre o grandioso dilúvio, está totalmente louco. Todos os habitantes jogam inúmeras pragas, maldições e o zombam por tamanha besteira. Por final, o carpinteiro se machucou, foi tido como louco e, mesmo com todo o ciúme, foi corneado por Nicholas, que agora estava ao lado de Allison, como se estivesse mantendo distância do maníaco. Pelo chifre e pela vergonha, John decide tomar uma decisão drástica.